Boa tarde, boa noite, Movimento Renascer com Maria. Estamos aqui, para mais uma partilha do Evangelho. Hoje eu vou até pedir desculpa, porque eu atrasei bastante a hora para mandar, O dia estava bastante corrido, mas vamos lá, O Evangelho de hoje se encontra no livro de Mateus, E na verdade é uma continuação, O Evangelho está seguindo por uma reprimenda, que Jesus está fazendo aos fariseus, aos mestres da lei. E hoje ele continua falando sobre essa hipocrisia, deles se apresentarem por fora muito puros, muito observantes da lei, mas essas virtudes não estão interiorizadas, no coração deles. E isso é muito importante para a gente, dois aspectos, O primeiro é bastante óbvio e é o que Jesus condena, Que nós não sejamos como os fariseus, que por fora a gente pareça uma coisa, vá na missa, vá no renascer, sirva, que as pessoas olhem, nossa, como aquela pessoa é boa, mas por dentro a gente fica ali cultivando sentimentos ruins, Muitas vezes é em casa onde a gente tem que ser, A gente não consegue ser outra pessoa o tempo todo, então muitas vezes em casa as pessoas acabam sofrendo, com essa nossa hipocrisia de na rua sermos ótimas pessoas e ao chegarmos a gente não tem essa consideração por aqueles que estão mais próximos de nós. E isso, é muito textual no Evangelho, É bem a reprimenda que Cristo está fazendo aos fariseus. Mas é importante também a gente se atentar para outra coisa, Muitas vezes hoje a gente ouve afirmações do tipo, Deus é amor, e Deus é bondade, e Ele realmente é. Isso não está falso. Mas a gente tem que se lembrar que o amor de Deus também nos aponta um caminho, Não é porque Ele é amor, que Ele é misericórdia, que tudo está certo, Que essa nova fase, que a gente está vivendo, de um relativismo, que todas as coisas estão boas, cada um pode determinar o que é certo, o que é errado. E muitas vezes as pessoas usam esse, não, Jesus Cristo era amor, Ele acolhia todo mundo. Realmente acolhia, Jesus, ele acolhe os pecadores, ele quer, ir ao encontro dessas almas que mais precisam, mas Ele nunca foi, Ele nunca acolheu o pecado, Em nenhuma situação Cristo deixa o pecado de lado, deixa de denunciar esse pecado, deixa de denunciar os erros, Com os fariseus é a mesma coisa. A gente pode ver esse discurso de Cristo e pensar, nossa, mas está tão inflamado. Mas Ele quer apontar o pecado, não é para que essas pessoas se afastem, Ele está apontando esses pecados, esses erros dos fariseus, justamente para que eles se corrijam, O objetivo de Deus, é nos salvar, sempre foi. Então tudo que Jesus faz é para a nossa salvação, assim como era para a salvação dos fariseus, nessa época. Todo esse discurso inflamado contra a hipocrisia, contra esses vícios, que eles cultivavam no coração, não tinha outra finalidade senão salvar os fariseus. E você vê que Jesus vem numa pedagogia, Aos 12 anos ele é encontrado no templo conversando com os mestres da lei, e os mestres da lei estão impressionados com as perguntas, com as respostas. Então tá ali naquele diálogo mais tranquilo. Depois, Jesus vem e vai ensinando, vai falando em parábolas, vai falando de um modo mais velado, e até que chega o ponto que ele faz essas reprimendas mais públicas, mais fortes, porque aquelas outras não funcionaram, Já que não funcionou dos fariseus se emendarem naquelas outras reprimendas mais tranquilas ali, vamos dizer assim,
ele passa para essas mais fortes para que eles tomem consciência daquele erro, né? Então isso é muito importante. E muitas vezes a gente vê hoje um relativismo muito grande, né? Que eu não posso falar do erro do meu irmão, porque, né, quem sou eu? Eu não posso julgar. Sim, você não pode julgar a pessoa. Isso é errado em qualquer momento. Mas você pode sim e deve julgar os atos, né? Esse ato, não só das outras pessoas, mas seus também. Esses meus atos estão condizentes com a doutrina de Cristo? Aquilo que meu irmão está fazendo é condizente com o que Cristo nos mandou fazer? Então é importante que a gente tenha esse olhar, porque Jesus Cristo ele ensina como corrigir fraternalmente, né? Tem uma passagem no Evangelho que ele ensina, né? Ele dá o passo a passo da correção fraterna. Mas para corrigir, a gente tem que valorar certas atitudes, certas ideias. E isso nós podemos fazer sim, né? Não é, não, então hoje em dia está tudo certo, eu não posso pisar no calo de ninguém, né? Eu tenho que ter esse respeito humano, então eu não vou denunciar o erro do outro, porque não, né? Todo mundo erra, então a gente vai ficar caladinho. Não é assim. Os erros eles devem ser denunciados e tem nas escrituras, inclusive Paulo, né, denunciando um erro de Pedro nos Atos dos Apóstolos. Então isso é muito importante para que nós possamos caminhar juntos rumo ao céu, né? Claro que isso tem que ser feito com amor, com caridade, porque se faltar caridade vai ser só aquela pancada, aquele querer ser superior, e isso vai afastar cada vez mais o seu irmão. Mas com caridade, nós temos sim que nos posicionar pelo que é verdadeiro, né? Por mais que hoje o mundo pregue, né, que existem várias verdades, a gente sabe que não é assim. Até porque o conceito de verdade exige que ela seja única. Se tem duas verdades, obviamente não existe verdade nenhuma. Então nós que acreditamos numa verdade, temos que primeiro nos conformar a essa verdade, tentarmos ao máximo nos aproximar dessa verdade, né? Seguir sempre no caminho de Cristo, tentar ao máximo fazer nas nossas vidas o que Ele nos ensinou. E segundo, nós temos sim que denunciar os pecados, não só os dos nossos irmãos, os nossos também. Como é bom quando alguém denuncia o seu pecado, que você não fique chateado, que você não fique bravo, mas que você se corrija, né? Se coloque diante de Deus, pense, aquilo realmente é um pecado, é um erro, eu estou contrariando o que Cristo me ensinou. E se a resposta for verdadeira, é uma graça muito grande a gente poder, né, se emendar aqui nessa terra ainda. Então que a gente não tenha medo, né, de denunciar o erro e acolher o irmão. É aquela velha máxima católica, né? Eu odeio o pecado e amo incondicionalmente o pecador. Isso era o que Cristo fazia. E é a isso que nós temos que nos aproximar, né? É disso que a gente tem que se aproximar. Esse ódio pelo pecado, mas esse amor incondicional pela figura do pecador. Amém? Fiquem com Deus. Boa tarde, boa noite. Mais uma vez, desculpa. A cabeleira também já tá grande demais, mas é isso aí. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.